Brasil Novo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Popular FM 87.9. Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Missionário Renato. E esse programa é No Alvo da Verdade Bíblica. Hoje eu estarei falando sobre um tema muito importante. Muitas vidas estão sendo ceifadas, muitas vidas estão descendo à sepultura. E o tema que eu tenho hoje na Bíblia para responder algumas perguntas, para tirar algumas dúvidas do telespectador, é sobre a morte. Como é a morte? Para onde iremos depois da morte? Né? E o que causa a morte nas nossas vidas? Quero te chamar bastante atenção sobre esse tema e quero te convidar para ficar comigo até o final do programa. Já faça menção da tua Bíblia, coloque do teu lado, que daqui a pouco nós vamos estar orando por aqueles que se foram, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão necessitando de uma ajuda espiritual. Meu nome é Renato, Missionário Renato, vou ficar com vocês até as 4h35 mais ou menos. E o tema de hoje é a morte. Para onde iremos depois da morte? O que acontece depois da morte? E por que morremos? Amém? Fica comigo, 4h04, Rádio Popular FM. Um abraço a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica comigo. Pode participar pelas redes sociais, já estarei ouvindo você. Meu Facebook é o Missionário Renato Paulo, amém? Você participa comigo ao vivo pela Rádio Popular FM, essa rádio maravilhosa, essa rádio pioneira de audiência, né? Um abraço ao Antônio Nilson. Quero mandar um forte abraço à minha filha Stephanie, a minha neta Tayla, a Ellen Cardoso agora que entrou ao vivo. Ellen, forte abraço para você. Hoje estarei falando sobre a morte, né? É um assunto meio complicado, porque todos querem falar da vida, do dom da vida, querem falar do que é bom, esperançoso, mas ninguém quer falar da morte. Para onde iremos depois da morte? O que acontece depois da morte, né? Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero te convidar a você colocar a Bíblia do teu ladinho aí e você participar pela rede social comigo, para que nós venhamos entender. Muitas vezes você perdeu um ente querido, muitas vezes você perdeu uma pessoa que você ama, e você fica se perguntando: meu Deus, foi tão cedo, o que acontece depois da morte, né? O que acontece depois da morte, verdadeiramente falando? Para onde as pessoas vão? O que acontece com elas depois? Eu vou te explicar, mas eu vou te explicar na Bíblia, porque a prioridade aqui é a palavra do Senhor. A prioridade aqui não é mais uma religião, a prioridade aqui não é mais uma placa de igreja, a prioridade aqui é falar da palavra do Senhor. A Bíblia é inspirada por Deus, o próprio Espírito do Senhor fala através da palavra dele, né? Que nós possamos obedecer, que nós possamos nos alertar e que nós possamos também, Senhor, ficar atentos para o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje pela manhã, no jornal, mais uma profecia se cumprindo, né? Porque nós vimos aí que entre a fronteira do Brasil e a Argentina está se deslocando rapidamente uma nuvem de gafanhotos, ninguém sabe o porquê, mas eu vou explicar tudo isso para você. É só você ficar ligadinho aí na rede social, interagir comigo, me ajudar a fazer esse programa. Já quero convidar a irmã Elenir, a irmã Ela, intercedendo em oração, para que eu entregue a mensagem da parte do Senhor, para que eu venha entregar tudo aquilo que Deus colocar no meu coração, porque esse programa chama-se No Alvo da Verdade Bíblica.
É um programa que fala somente sobre a palavra do Senhor, sobre as Escrituras, sobre tudo que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o adoram. Mas eu quero, a partir desse momento agora, eu quero orar, começar orando o programa, para que Deus nos dê entendimento da palavra dele, amém? Quero que você feche seus olhos rapidamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu clamo pela tua presença, tanto em Brasil Novo, como no mundo, como em todos os lugares, nos quatro cantos da terra. O teu Espírito é onipresente, onisciente e onipotente. Deus, antes de fazer menção da tua verdade e da tua palavra, eu te peço perdão por todos os meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas minhas intenções, pelos meus gestos, pelas minhas atitudes. Mas, Senhor, que o Senhor possa agora se tornar prioridade nas nossas vidas. Está escrito no livro de João, Senhor, 3,30, que diz que é necessário que tu cresças e que eu diminua cada vez mais. Senhor, que o Senhor nos alimente com a tua verdade, com a tua palavra, com os teus mandamentos, para que as pessoas possam entender a tua boa e agradável vontade, Senhor. Que a partir de agora eu venha só ser um canal, de tradução, para que o Senhor fale através das minhas palavras aquilo que o Senhor quer e alcance os corações necessários, alcance o entendimento das pessoas, para que ela abra os olhos espirituais e os olhos físicos para tudo que está acontecendo no mundo. A partir de agora, que o Senhor se faça presente nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 4, no seu versículo 15. Amém? 16, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, no seu versículo 13. Amém? Quero que você tome posse dessa palavra. Como é a morte, Muitas pessoas não têm entendimento, mas a Bíblia diz e faz menção que o salário do pecado é a morte. Seja ela por naufrágio, facada, tiro, Seja ela por enfermidade, seja ela por acidente, seja ela por uma fatalidade, um acidente. Mas a Bíblia nos explica sobre a morte. A Bíblia diz que o dom gratuito que Deus nos dá é a vida. Muitas vezes você pensa que é a tua mãe que te deu a vida, Que a tua mãe que te carregou no ventre, que te deu a vida, mas esquece que a sua mãe só foi um transporte divino para que você viesse ao mundo através da gestação, da gravidez, que são 9 meses. Mas quem permitiu a tua vida foi Deus, Quem encheu os teus pulmões de ar, quem colocou a batida do teu coração e permitiu que você estivesse vivo até hoje, que você tivesse vida, foi o próprio Deus. Está escrito em Gênesis 2, no seu versículo 7, você vai ver a formação do homem e você vai ver quem soprou nas narinas do homem. Quando a Bíblia fala homens, ela representa homens e mulheres, ela representa pessoas, todos, como todo, Então, vamos falar eu já falei aqui sobre o dom gratuito, que é a vida. A nossa vida é um dom gratuito. Nós somos o que somos porque Deus nos permite acordar todos os dias e nos colocar de pé. Mas para entender a morte, nós temos que entender a vida. Então, vamos falar agora sobre a morte, porque muitas pessoas têm sido acometidas dessa doença do Covid-19, sobre esse vírus que está sobre o mundo, e muitas pessoas têm perdido um ente querido, marido, esposa, filhos, através desse vírus, e se perguntado por que aconteceu comigo, por que foi tão cedo.
Mas a nossa Bíblia, ela vai nos falar no livro de Provérbios, que se você quiser render alguma homenagem ou alguma pessoa, faça em vida, porque os mortos não se lembram mais de nada. Quando eles se vão, eles não se lembram, eles não tornam a ter contato mais com os seres vivos. Portanto, Deus te deu uma família na terra, é o teu ministério. Muitas pessoas não sabem, mas o ministério de uma pessoa começa dentro da própria casa, com sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, e muitas vezes abandona a família, muitas vezes saem de casa emburrados, desistem de tudo, sem saber que aquele é uma missão a qual Deus destinou cada um. Mas eu vou falar sobre a morte agora. A Bíblia fala que a morte é um sono, e eu vou te provar isso na Bíblia. Basta você ler em 1 Tessalonicenses 4, no seu versículo 13, que diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Estou falando aqui da palavra do Senhor e quero que você faça menção comigo. A palavra do Senhor vai dizer assim, Paulo fala aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem, não queremos que vocês fiquem sem saber a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a companhia dele aos que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Muitas vezes você se pergunta para onde vamos, depois que morremos. Nós vamos para um lugar. Algumas pessoas falam que é um descanso eterno. Deuseni Rocha, a paz do Senhor, seja bem-vinda e acompanhe, porque hoje eu estou falando sobre o que acontece depois da morte. Muitos falam que é um descanso eterno, mas nós somos conduzidos a um lugar de repouso, um lugar de descanso, de espera, até a vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, o qual já está prescrita, prometida na Bíblia, que ele vai voltar. Ou seja, todos aqueles que morreram de alguma forma por acidente, facada, tiro, enfermidade, estão esperando, estão dormindo. A Bíblia diz que a morte é um sono. Muitas vezes vocês que leram a Bíblia já passaram por aquela passagem em que Jesus ressuscita Lázaro, e Jesus deixou Lázaro, Jesus estava na cidade e Lázaro foi acometido, morreu, enterraram ele numa tumba, e Jesus falou para os seus discípulos antes de ir até Lázaro. Jesus já sabia o que tinha acontecido com Lázaro, mas Jesus ele falou aos discípulos: agora sim vamos, a Betânia, porque Lázaro dorme. E Lázaro havia já morrido, havia 4 dias. Maria e Marta se desesperaram, e quando viram Jesus, correram ao pé de Jesus e falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta e Maria se desesperaram, mas Jesus sabia que ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro. E Jesus também fala na Bíblia que aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, ressuscitará. Aí você me pergunta, irmão Renato, missionário Renato, como é que a pessoa vai para um lugar para esperar a vinda de Cristo? Pode demorar isso, pode demorar 100 anos, pode demorar aí 500 anos, 1000 anos. Mas nós esquecemos que a Bíblia também nos relata que um ano para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias também são como 1000 anos para Deus. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus, porque Deus é o próprio Senhor do tempo. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando nós morremos, nós vamos para um lugar de espera. Ou seja, todos aqueles que morreram no mar, aquele acidente que teve no Titanic, que morreu 1.300 pessoas, 1.800 pessoas, o mar vai ter que dar conta, vai ter que devolver. Todos aqueles que morreram, foram enterrados, sepultados, vão ressuscitar primeiro, né? Aí você me pergunta, irmão Renato, como é que essas pessoas vão ressuscitar primeiro, se estão mortas? Deus te deu um corpo, te deu um espírito e te deu uma alma. Ou seja, a terra vai ter que devolver tudo aquilo que foi morto, seja no oceano, seja no cemitério. Aqueles corpos que estão em oculto por algum tipo de assassinato vão ter que ser devolvidos, porque o próprio Senhor, ao som da sua ordem, ao som da trombeta, vai fazer ressuscitar essas pessoas, mas ressuscitar para um mundo espiritual, para um julgamento, aonde essas pessoas que morreram crendo em Cristo, que morreram crendo que Cristo ressuscitou. Ou seja, você tem a responsabilidade, você que tem um marido, uma filha dentro de casa, você tem uma responsabilidade de alertar essas pessoas, de pregar para essas pessoas. Você tem a oportunidade. Valane Silva, uma paz do Senhor para você, querida. Uma boa tarde para você. A Rosiane Rocha também está assistindo. Espero que vocês estejam entendendo, viu, Rosiane Rocha? A paz do Senhor. Ellen Cardoso, Roque, servo de Jesus, está assistindo ao vivo. Então, todas essas pessoas vão ter que aparecer. Foram mortas, escondidas, alguns já se foram há muito tempo, mas a Bíblia diz que ao ressoar da trombeta, a ordem do arcanjo, grito de alarido que vai ser dado, né? Esses corpos, aqueles que morreram crendo, esses ressuscitarão para a vida eterna. E algumas pessoas que morreram não crendo, fazendo mal, vão ser também julgados pelas obras, por aquilo que foi feito, e para a condenação eterna. Isso aí é muito assim chamativo para nossas vidas de hoje, porque nós temos a responsabilidade. Muitas vezes você está bebendo, muitas vezes você fala que a vida é sua, que você que manda na sua vida, que você é dono do seu nariz. Mas, irmão, quando você coloca a mão no seu peito, quando você respira esse ar, né? Quando você sente o sol na pele, o vento, você sabe que você não teria o poder de estar de pé se não fosse a permissão do Senhor. Eu estive internado no hospital a semana retrasada, estava num respirador, através de um aparelho, fui diagnosticado como suspeito de Covid-19, fiz todos os exames, né? Tirei sangue, fiz exame de pulmão, nada constou. Estou com os exames em mãos, para quem quiser a cópia. Mas quando eu estava no hospital, eu estava dependente de um respirador, de um oxigênio,
mecânico. E eu clamei misericórdia ao Senhor. Eu clamei, meu Deus, se tu me der mais uma chance, eu vou falar sobre a morte. Porque a minha vida estava por um fio. Se alguém viesse e desligasse aquele oxigênio, certamente eu não estaria aqui para contar a história. Eu dependi de um aparelho para poder viver. Mas Deus me mostrou que aquele aparelho de nada adiantaria se Ele não tivesse intervido na minha vida, para que eu estivesse aqui hoje te alertando sobre essa questão. O que é a morte? O que é a morte? Né? A morte é o sono. Você tem a sua vida, que é o dom gratuito que Deus lhe deu. E como você tem cuidado da sua vida? Como você tem zelado por um dom gratuito que Deus te deu? Bebendo bebida alcoólica? Fumando uma carteira de cigarro por dia? Enchendo os seus pulmões de fumaça? Se prostituindo? Como você tem cuidado dessa pedra preciosa que Deus colocou nas tuas mãos? E o que mata o ser humano? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, muitas vezes você está gozando do seu livre-arbítrio, mas eu quero te dizer uma coisa, que o livre-arbítrio também, ele nos leva para o fundo do poço e nos leva para a morte. Sabe por quê, irmão? Porque lá em Deuteronômio está escrito que Deus te dá a oportunidade de escolher entre dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Você tem o livre-arbítrio, a vida é sua. Você pode sair agora mesmo para qualquer lugar, para beber, para você curtir uma praia, para você não ligar nem para o Covid-19. A vida é sua, não é? Não é mesmo? Mas, irmãos, tudo que você fizer é por sua conta e risco. Tudo que você fizer vai também ter um preço a ser pago. Eu estava doente, dependendo de um respirador, e eu vi a minha vida se esvalindo. Eu dei uma volta pelo vale da sombra da morte, e eu clamei por misericórdia ao Senhor, porque nós não somos nada. A Bíblia diz que do pó da terra, do vapor da terra, nós fomos gerados, né? Nós fomos gerados, e do pó da terra também seremos devolvidos. Seremos devolvidos porque nosso corpo físico de nenhuma coisa serve, porque o nosso corpo físico ele vai ser devolvido para a terra. Eu posso ter 1 milhão, eu posso ter 2 milhões na minha conta, eu não vou comprar a minha vida de volta. Existe um texto que diz assim, que você compra a cama, mas você não compra o sono. Você compra o remédio, mas você não compra a cura. Você compra o casamento, mas você não compra a união. Você compra um lugar na praia que você pode ter paz, mas você não compra paz. Helenir Fernandes, forte abraço, obrigado pela participação neste momento. Então estamos falando sobre o dom precioso e gratuito que é a vida. Para você que perdeu alguém na sua família, que está com alguém internado, saiba que a morte é um sono. E outra coisa, não adianta depois que a pessoa morrer, você ficar chorando para trazê-la de volta, porque não vai trazer, irmãos, não vai trazer de volta. A Bíblia nos diz, lá no livro de Provérbios, que tudo que você for fazer, a homenagem que você for fazer a uma pessoa, que você faça em vida, que você faça em vida, porque depois que morre, irmãos, a pessoa não ouve mais. A pessoa teve a oportunidade de caminhar com você em vida. A pessoa teve a oportunidade de abraçar você em vida. A pessoa teve a oportunidade de te honrar em vida. É como o marido que casa com a mulher, vive 50 anos e não quer casar com a mulher, não quer colocar uma aliança no dedo da esposa. Ele não quer honrar, ele não quer compromisso com aquela pessoa. E aquela pessoa, quando vem a óbito, quando morre, chora que quase uma vida toda. Mas aquela pessoa não honrou aquela pessoa.
com o amor que Deus havia unido. Então, irmãos, a morte, para quem não sabe, estou explicando, a morte é um sono. Quando a pessoa morre, ela tem o dom gratuito que é a vida que Deus deu, mas quando ela morre, ela vai para um lugar, alguns dizem que é o seio de Abraão, mas tudo isso, irmão, eu quero mandar um forte abraço para a nossa amiga Márcia Giovanni. Márcia, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus Cristo, Márcia, né? O Reginaldo também, Reginaldo, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos ao vivo aqui pela rede social. Então, irmãos, qualquer homenagem que você tiver a uma pessoa, faça em vida. Se você quiser fazer um bolo, fazer alguma coisa que agrade aquela pessoa, faça em vida, porque depois que morremos, somos levados para um lugar aonde só Deus tem acesso. Tudo que aconteceu aqui na terra, tudo que você fez de bom aqui na terra, foi anotado no livro, né? Que está no céu, que está com o Senhor. Tudo que eu faço aqui hoje, eu estou aqui fazendo menção da palavra. Deus está separando o que é verdade. Deus está separando aquilo que eu me excedi, aquilo que causou dúvida, porque a palavra de Deus, ela não causa dúvida, ela explica, né? Salário do pecado é a morte. Se você continua pecando, se você continua fazendo aquilo que não agrada a Deus, Deus simplesmente se afasta de ti. Os teus ossos começam a ficar fracos, as coisas começam a desandar na sua vida, as pessoas começam a se viciar em bebida, em noitadas, em prostituição, começam a se degradar, aquele vazio começa a tomar conta da pessoa, ela não sente prazer mais na vida, porque muitas pessoas são acometidas de ansiedade, de depressão. Mateus Ribas, forte abraço para você, meu querido, muito obrigado pela participação ao vivo. Então a pessoa começa a se debilitar, a saúde já não começa a ser a mesma. Irmãos, eu fiz uso do cigarro mais de 20 anos na minha vida, e eu fiquei fraco, eu fiquei debilitado, meus dentes estragaram, eu gastei uma nota preta para ter a boca que eu tenho hoje, para recuperar os dentes, para ter um sorriso novamente no rosto, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Quando você se atira no pecado, tem a consequência, irmãos. A aparência muda, o brilho do Espírito Santo sai de você, porque Deus se afasta. Deus não tem comunhão com o pecado causa morte, tudo tem um preço. A Bíblia diz que Deus nos criou para ser a imagem e semelhança dele. Como é que eu posso ser a imagem e semelhança do Senhor, do nosso próprio Deus, se eu estou fumando, se eu estou mentindo, se eu estou prostituindo meu corpo, se eu estou tratando mal os meus de dentro de casa? Muitas vezes nós só damos valor a uma esposa quando perdemos, muitas vezes nós só damos valor ao nosso filho depois de grande, quando não temos mais controle sobre a vida dele. Muitas vezes passou alguém por sua vida, que seria a sua Rebeca, seria a sua esposa, e você a maltratou tanto, você queria outra pessoa, porque, irmãos, Deus não vê como o homem vê. Eu não sei por que eu estou falando essas coisas, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela tem o caminho certo, ela alcança, ela é como a flecha que acerta o alvo, como está dizendo esse hino de fundo. Ela tem o endereço certo. Portanto, irmãos, se você tem a oportunidade de ser melhor, de fazer o melhor, faça. Se você tem a oportunidade de abraçar a sua esposa, pedir perdão para ela, faça. Porque quando nós caímos enfermos, a gente faz uma avaliação dentro do hospital de tudo que a gente fez de errado, de tudo que a gente deixou de fazer. Quando eu estava no respirador, no oxigênio, a única coisa que eu clamava era misericórdia. A minha boca só clamava misericórdia, mas o meu entendimento, na minha cabeça, no meu cérebro, o meu
o meu entendimento e discernimento falava que era para mim pedir perdão às pessoas a quem eu tinha feito mal, e para que eu pudesse fazer uma avaliação da minha própria vida. Portanto, espero ter esclarecido hoje para vocês o que significa a morte. Muitas pessoas colocam no Facebook foto de pessoas que já morreram. Ah, seu José foi tão bom, já não está entre a gente, tanta saudade. Eu vou morrer, eu vou deixar de viver, a minha vida não vai ser a mesma coisa. Mas se você olhar para trás, você poderia ter tratado o seu José com aquilo que ele merecia. Muitas vezes você tem um filho que está num presídio e você só queria abraçar ele hoje, e você só queria derramar essa lágrima que você está derramando e poder voltar atrás com uma máquina do tempo. Todo mundo fala em máquina do tempo, mas por quê? Por que a gente não usa o nosso abraço, o nosso perdão, como se fosse essa máquina do tempo que todos querem voltar ao passado para corrigir os erros? Porque a partir de amanhã nós não fazemos mais diferente? Porque a partir de amanhã você não vai voltar lá no presídio e pedir perdão ao seu filho, abraçar ele? Hoje eu vi uma notícia que em Goiânia o presídio já estão com 200 presos, né, com suspeita do Covid-19. Esses 200 presos que estão lá, muitas pessoas vão me questionar, vão comentar que são vagabundos, que são pessoas que cometeram crime e merecem pagar por isso. Mas essas pessoas estão lá, e o que se passa dentro dessas pessoas, dentro do coração dessas pessoas? Existem alguns que são maus mesmo, que devem pagar por aquilo que fizeram. Mas uma doença, uma enfermidade acometeu todos, né? E agora, o que se passa dentro da cabeça dele? Será que ele queria abraçar sua mãe? Abraçar sua família, sua esposa, seus filhos? Será que se Deus lhe desse a oportunidade de ele voltar atrás do que ele fez, do que ele cometeu, será que ele não abraçaria melhor? Será que ele não pensaria melhor? Só Deus tem o poder de julgar. Só Deus tem o poder de julgar. Só Deus é o juiz. Portanto, eu falei sobre a morte. Espero que você grave esse programa até o final e que você repasse. Compartilhe com algumas pessoas, para que as outras pessoas também tenham o mesmo entendimento e que possam também beber dessa água, dessa fonte que é a palavra do Senhor, né? O que é a morte? O que é a morte? A morte é um sono. A pessoa morre e dorme. Ela dorme o sono da espera. Espera como? A espera do julgamento, da justiça, né? Todos aqueles que morreram de bebida, de cachaça, de tudo, eles morreram. O corpo físico dele caiu, o corpo físico dele ficou aqui, mas a alma dele vai para um lugar, né? A alma e o espírito, né? O espírito é o que nos dá as emoções, são as paixões, são os sentimentos de alegria, de tristeza, de pensamentos, né? O espírito. Mas a alma é o que vai ser devolvido para Deus. Mas temos que passar por um julgamento, temos que ser julgados. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Portanto, se a pessoa é feiticeiro, se a pessoa é espírita, se a pessoa é umbanda, se a pessoa é do candomblé, se a pessoa é católico, se a pessoa é assembleano, todos vão passar e vão se encontrar com o próprio Deus para dar conta das coisas boas e das coisas más que fizeram. Eu também. Mas que você possa refletir hoje sobre essa palavra. 1 Tessalonicenses 4,13, que fala sobre a morte.
quero repetir só essa primeira parte aqui para finalizar, que fala assim: irmãos, não queremos, o próprio Paulo fala, irmãos, não queremos que vocês ignorem, né? Ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Que nós devemos ter a esperança que nós vamos ser ressuscitados, como Jesus foi ressuscitado. Aqueles que morreram crendo que Jesus ressuscitou, serão também ressuscitados para o julgamento, serão ressuscitados para a vida eterna. E que você possa pregar para o teu marido, pregar para a tua esposa, falar de Deus. Mas eu quero orar por tua vida, eu quero terminar essa oração. A paz do Senhor, minha amiga Márcia Giovanni, né? Márcia Giovanni, se der para você falar da cidade que você se encontra. O Edivaldo também, Souza, Edivaldo, boa tarde, meu irmão, te amo em Cristo Jesus, Edivaldo, que Deus continue te guardando de todo mal, que o teu trabalho, que a tua vida, amém, Edivaldo? Que você possa estar sempre perseverando na fé, que seja sempre essa pessoa maravilhosa, orando por mim, orando pelos irmãos, dando o entendimento e o discernimento. Eu quero orar por sua vida nesse exato momento. Edivaldo, um forte abraço a todos aqueles que participaram, e amanhã estaremos de volta, amém? Amanhã eu quero falar um pouco a respeito, eu vou procurar um tema e vou colocar no Facebook. Eu vou deixar você surpreso um pouco para que você participe do programa amanhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por sua vida agora. Coloque a mão no teu coração. Apresente a tua família. Apresente a situação no Brasil. E apresente os teus projetos e sonhos nas mãos do Senhor. Amém? Genilda Batista, louvado seja o teu santo nome. Genilda, muito obrigado, Genilda. Deus continue te abençoando. Forte abraço para Ellen Cardoso, para Andréa Santos, para Rafa Silva, para Eleni Fernandes, para Vânia Gomes, para Jaine Andrade, para Luana Souza, para minha esposa Derian, para minha sogra Anacleto, Neuza Anacleto, para Daiane Anacleto, para Dona Sara, né? Glória a Deus. Márcia Giovanni ao vivo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu faço menção agora da tua palavra. Meu Deus, eu quero te agradecer pela direção do teu Espírito que tu me deste agora, para que eu viesse falar um pouco sobre aquilo que vai acontecer, aquilo que está preparado para o ser humano. A tua palavra diz que aqueles que dormem, que morreram, crendo que o teu Filho ressuscitou, também será ressuscitado para a vida eterna. Mas aqueles que creem, meu Deus, eu quero orar pela vida do Edivaldo, eu quero orar pela vida do Reginaldo, eu quero orar também pela vida da Vânia Gomes, né? Eu quero orar por Salvador, Bahia, por São Paulo, né? Pelo estado do Pará. Eu quero orar também, Senhor, para que o Senhor venha fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor venha efetuar o teu querer, os teus projetos, mas que o Senhor venha guardar o teu povo, o povo que teme ao Senhor, o povo, meu Deus, que neste momento difícil está se reavaliando, está procurando fazer a tua vontade, está se arrependendo dos pecados, estão, meu Pai, querendo uma nova oportunidade para desfrutar, meu Pai, desta vida maravilhosa que o Senhor permitiu. Visita os hospitais, meu Pai, com a tua mão poderosa. Visita os presídios com teu juízo, com as tuas mãos poderosas de misericórdia. Que o Senhor possa mudar o quadro daqueles que estão enfermos, morrendo sem conhecer a tua verdade. Que o Senhor possa, meu Deus, dar uma nova oportunidade, fazer o sol brilhar sobre essas pessoas. Assim como eu fui alcançado pela tua misericórdia, alcançado pela tua cura, alcançado, meu Pai, pelo teu Espírito, essas pessoas possam beber da mesma fonte que eu bebi, da liberdade, a mesma fonte, meu Pai, de libertação, de oração, a mesma fonte de sabedoria e a mesma fonte de liberdade no Evangelho de Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, caminhar junto comigo
me suprindo nas minhas necessidades, suprindo a todos aqueles que me ajudam também, intercedendo em oração, seja com algum alimento, mas que o Senhor possa visitar a casa de cada um, e que o Senhor possa estender a sua misericórdia sobre o mundo. Eu estou aqui representando aquele, meu Pai, que não tem forças mais para clamar, que não tem forças mais para orar, que não tem forças mais para se levantar, que não tem forças mais para sair do vício, que não tem forças mais, meu Pai, para nem pronunciar o Teu nome. Eu estou aqui representando essas pessoas, porque o Senhor me alcançou e me deu uma segunda oportunidade. Eu oro pela vida de cada um. Eu oro pela vida da Cris Souza, pela Rayane Caldas, né? Pelo Anderson Santos, pelo Adesso Santos. Eu oro pela vida de todos aqueles que estão focados agora nesse programa. Estamos aqui no estado do Pará, mas o Senhor é um Deus de longe e um Deus de perto. Joselito Vieira, forte abraço. Eu te amo, meu querido, e saiba que Deus tem um propósito em todas as coisas. Tudo coopera para aqueles que verdadeiramente amam o Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero agradecer agora, encerrar mais esse programa. Glória a Deus, mais a sua participação pelas redes sociais, né? Quero agradecer de coração. E amanhã estaremos de volta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aline Barros, glória a Deus. Fica à vontade. E amanhã estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ficando por aqui. Forte abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem poder nessa palavra. Ore, peça a Deus discernimento, para que Deus venha te honrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Vou encerrar aqui com Elaine. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia! Ainda há profeta. Glória a Deus. Ainda há profeta. Glória a Deus. 4 horas e 45 minutos. Existe profeta em Israel, povo que não esqueceu de sua lei, um povo que não cederá à pressão de ser perseguido por amor a ti. Pode a fornalha 7 vezes aquecer, pode o profeta se corromper,